Bem-vindo a mais um vídeo do canal Tudo é Marketing. Hoje, com essa decoração nova de cenário, eu vim justamente falar sobre esse assunto que é home office. Estamos agora em um tempo de pandemia, né? Já aí há um ano, né? Se você está assistindo esse vídeo no lançamento, e agora medidas restritivas novamente, aí muita gente está voltando pro trabalho home office. Então eu pensei em trazer aqui algumas dicas, dividir um pouco da minha experiência, até porque eu já trabalho com home office desde antes da pandemia, porque eu sempre fiz muito freela nessa área de marketing digital, então eu sempre acabei atendendo clientes que não são nem da mesma cidade que eu. Então para mim trabalhar de forma remota assim sempre foi muito tranquilo desde que eu entrei nessa área. Mas vamos lá, o que acontece? É muito diferente você trabalhar de home office quando você tem um preparo para isso, quando isso é pensado, é algo que você planejou. Agora, é muito mais complicado quando a gente é meio que forçado para essa situação. Você está acostumado com uma dinâmica de escritório, de bater ponto, de trocar ideia com um colega e tal, e você se vê sozinho na sua casa trabalhando ali. É complicado, é uma mudança muito brusca, principalmente no quesito psicológico. O home office, ao meu ver, ele é fantástico em muitos sentidos. Por exemplo, antes de trabalhar com marketing digital, quando eu trabalhava ainda numa empresa de telecomunicações e eu subi de cargo lá, fui para um cargo de supervisão, a minha grande briga ali com o meu chefe era para implementar o home office pelo menos aos sábados, para que os funcionários pudessem trabalhar de casa no sábado, porque como era um trabalho apenas de gerenciar ali os técnicos de telecomunicações, daria para fazer tranquilamente de casa nos finais de semana, onde era equipe reduzida, enfim. O ponto é que dava, mas era muito difícil colocar na cabeça do empresário, né, mais tradicional essa coisa de home office, então meio que não consegui. Foi só quando eu fui trabalhar em agência de marketing digital que isso meio que já era uma prática muito tranquila, muito comum, até por essa coisa de você atender clientes de outras cidades, de outros estados e até de outros países, em muitos casos. E aí, por isso, o que eu sempre vi de vantagem no home office? Primeira, para mim particularmente, deslocamento. Eu trabalhava, para trabalhar eu pegava ali 40, 50 minutos de ônibus e era algo muito cansativo, tanto para vir quanto para voltar, e era ali, sei lá, 2 horas do seu dia que era totalmente improdutivas. Agora, com o home office, você já não tem mais esse deslocamento, você já acorda no trabalho. E aí, a dica que eu quero dar para vocês, que eu já sofri muito com isso e é muito perigoso, é que o fato de ser home office tem que ser mais office do que home. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui eu montei uma salinha num dos cômodos da minha casa, decorei aqui com coisas que eu gosto e tal, separei para que isso seja um ambiente de trabalho, ou seja, para que eu entre aqui e o meu cérebro já comece a associar que eu estou entrando no ambiente de trabalho. Porque se você ficar em casa e, sei lá, resolver trabalhar no seu sofá, na sua sala, de pijama, de cueca, isso é muito complicado, porque a sua cabeça ela fica num limbo entre o que é lazer e o que é o trabalho, e você meio que não rende, meio que fica fadigado ali, entediado de estar fazendo aquela função, porque queira ou não queira, a nossa vida ela precisa da rotina para acontecer legal, para a gente poder antecipar eventos e coisas. Então, quando você deixa de ter uma rotina bem estabelecida do que é trabalho, do que é lazer, do que é o descanso, e meio que mistura tudo isso, para o seu cérebro é uma confusão só, é mais difícil focar, é mais difícil ter uma atenção e absorver ali certos conhecimentos que são necessários para a sua função. Então, enfim, primeira dica que eu posso dar é: esqueça essa coisa de trabalhar no sofá, de pijama, não. Tenha um lugar especial para trabalhar, não precisa ser uma sala própria, pode ser um canto próprio com uma mesa e ali o seu notebook, os equipamentos que você precisa para exercer o seu trabalho. E ainda que em casa, respeite os horários. Como assim? Como assim respeitar os horários? Bom, se você começava a trabalhar às 8 e parava às 5, tente respeitar isso. Tente sentar na sua cadeira às 8 e desligar o seu computador às 5, para que essa rotina se fixe mais. E principalmente horário de almoço, horário de intervalo. Para ali 1 hora do seu dia, faça o seu intervalo de almoço. Não tem essa de comer e voltar, ou essa de tentar esticar um pouquinho o almoço, aproveitar para dar um cochilo no sofá.
Isso é péssimo porque você acaba quebrando essa rotina, e a rotina nada mais te traz do que a disciplina, e a disciplina é o que te ajuda a ter coesão no seu trabalho, atingir metas e afins. Agora, tentando falar um pouco da visão empresarial sobre a questão do home office, o que eu sempre vi, até na minha experiência, eu comentei lá no começo, é que aqui no Brasil existe essa coisa do empresário mais tradicional, dele achar que o funcionário trabalhando em casa vai render menos porque ele não está ali em cima para ver, para olhar, para cobrar. E isso não é bem verdade, tá? Eu vi até empresas que mesmo com essa obrigatoriedade do home office ficam cobrando que o funcionário fique o dia inteiro com a câmera e o microfone ligado, meio que para monitorar mesmo o que o cara tá fazendo. E aí eu quero, se você é esse tipo de empresário, tá? Se você tem essa mentalidade, o seu funcionário, funcionária que for improdutivo, não é a sua supervisão em cima que vai fazer ele produzir mais ou produzir menos. O que faz ele produzir mais ou menos é o senso de recompensa, é o senso de pertencimento, é saber que aquela função dele é necessária, e principalmente uma coisa que metas, o funcionário precisa ter metas para entregar no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês. E aí você não cobra ele pela produtividade, você não cobra ele porque você viu ele 8 horas sentado na frente do computador, você cobra ele por aquela meta entregue dentro de um projeto. E aí se ele consegue fazer em 1 hora, em 2, ou se ele consegue fazer, ele leva exatamente as 8 horas do expediente dele para fazer, não importa. Importa que você precisa medir a produtividade pelas entregas e não pelo tempo que o cara fica ali sentado na frente do computador, porque isso é só uma forma arcaica de criar essa relação de patrão e funcionário tão odiada pela maioria dos funcionários, porque ele trabalha por uma obrigação, ele ou finge que trabalha para o chefe não encher o saco. Isso não é legal. A produção tem que ser focada para agregar valor. E até esse um ano aí de pandemia que a gente tem vivido, um ano que as grandes empresas entraram quase totalmente para a questão do home office, já foi levantado dados de várias pesquisas, vou até tentar deixar links nos comentários aqui na descrição, de que na verdade as pessoas estão mais produtivas no home office, que é um dos fatores, é como eu falei, você não tem mais o deslocamento, você não tem mais o cafezinho na cozinha para ficar matando o trabalho, você tem algo a fazer e algo a entregar, e a mensuração daquilo que você tem para entregar é o que vai ditar a sua produtividade. Então o cara tem um projeto que começa aqui, termina aqui, e ele tem o dia inteiro para fazer. Se ele conseguir fazer em poucas horas, ou se ele precisar levar mais horas, aí você consegue entender o que está acontecendo com a produtividade dele. Ele está muito rápido ou o projeto era muito fácil? Ele está muito lento ou o projeto era muito difícil? Ou ele fez corpo mole? Mas isso você mede com a produtividade e não com as horas trabalhadas. Mas no fim é isso, eu acho que eu acabei até divagando um pouco. O que eu queria dizer é, estamos voltando para uma fase agora de home office com lockdown. Tem gente que está continuando, como eu, que não saí do home office, mas tem gente que está voltando agora e pode ser que sinta as mesmas dificuldades de antes. O que eu te digo para relembrar são esses tópicos. Tenha um espaço diferenciado para você trabalhar, para que a hora que você sente ali, você sabe que está entrando num ambiente de trabalho. Respeite os horários. Não é que você não pode ir no banheiro, tomar um café, tomar um ar, fumar um cigarro, o que seja, mas tente respeitar os horários, foque em entrega, foque em entregar o projeto, não em trabalhar nele. Trabalhar nele você pode ficar enrolando para entregar, por exemplo, e isso não é legal. Tente focar numa entrega justa, e se você é chefe, tente cobrar com metas justas para entregas justas, porque outro aspecto psicológico do home office é essa melancolia que traz, essa angústia de toda essa situação. Então, talvez não seja nem a hora de forçar muito o funcionário, mas sim de acolher, deixar ele respirar, deixar ele aproveitar esse tempo para passar com o máximo de qualidade que ele conseguir. Eu também tô nessa loucura aqui, sem saber muito, eu queria só dividir um pouco mesmo da minha experiência com você. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo episódio. Só para não esquecer, se tiver dica de tema, dúvida que ficou mal respondida de outros vídeos, o que seja, deixa nos comentários, eu vou tentar responder ou nos comentários mesmo, ou no stories do Instagram, ou fazer vídeos inteiros, enfim, vamos interagir, vamos trocar essa ideia. É isso, estamos bem conversados, tchau!